Agora na Rádio Ceará. Minha História. Conheça a história de mais um pecador alcançado pela maravilhosa graça de Jesus. Minha História. Rádio Ceará. Uma sintonia de paz. E estamos de volta com o nosso podcast Minha História. Que alegria, que prazer estar com você aqui na Rádio Ceará, uma sintonia de paz. Vamos ouvir o testemunho de mais uma pessoa alcançada pela maravilhosa graça do Senhor Jesus. Eu sou João Lucas Barroso, o Joelma não está comigo hoje no nosso podcast, mas eu vou conversar com uma pessoa especial que vai contar a sua história de vida. O pastor Sandro Vieira, pastor na Igreja Batista de Gereissati 1, em Maracanaú. Ele é formado em teologia pelo CIBIMA, atualmente mestrando em aconselhamento bíblico e teologia sistemática também no CIBIMA. Serve ao Senhor, ama Jesus Cristo e vai contar pra gente como conheceu o único e suficiente Salvador da humanidade. Pastor Sandro, que alegria, que prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Olá para todos que nos escutam, é um grande prazer. Eu que tenho uma imensa alegria, o privilégio de poder estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. E eu espero que esse testemunho, essa história de vida possa servir para edificar a vida de vocês. E nesse final, nesse tempo, a gente possa trazer glória a Deus por toda a obra dele. Muito bem, vamos conhecer um pouco sobre o pastor Sandro e também sobre sua família. Apresente sua família, pastor. Eu tenho 27 anos, casei novo, tenho 19 anos de idade. Minha esposa, na época, tinha 18, hoje já tem 26, né? E atualmente nós temos 2 filhos. O Esdras, de 2 anos e meio, e o Estevão, de 1 ano, né? Só contar um pouco assim a história deles. Tem muita coisa aí que Deus tem feito em nós, milagres mesmo. Passamos por algumas adversidades, depois em algum momento a gente pode discorrer um pouco sobre isso. E atualmente a gente mora aqui no Maracanaú, na região aqui próximo ao shopping de Gereissati. Estamos servindo aqui na Igreja Batista de Gereissati 1 junto com outros pastores, o pastor Clesiano, o pastor Vladimir e o pastor Thales. E temos servido ao Senhor no Ministério Pastoral há 4 anos. Muito bom, então fica ligado conosco aqui no nosso podcast Minha História. A palavra de Deus diz em Lucas 19:10: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É isso que Jesus faz. Ele veio a este mundo, deu a sua vida por nós, ao 3º dia ressuscitou, está vivo e pode perdoar qualquer pecador. Não importa o fundo do poço que o pecador esteja, a graça de Deus pode alcançá-lo. E alcançou a vida do pastor Sandro. Muito bem, pastor Sandro, vamos falar sobre suas origens, né? Onde você nasceu, como foi sua infância, seu relacionamento com a família, tem irmãos? Tenho 3 irmãos, sou o mais novo e eu cresci com meus avós. Então, desde 1 ano de idade, mais ou menos, meu pai abandonou nossa família, né? Especialmente minha mãe. E aí meus avós acolheram, né, todos os netos, e crescemos nesse contexto, né? Sendo educado pelos avós. Minha mãe, na época, já desde que eu nasci, né, ela já era cristã da Assembleia de Deus, servia a Deus com muita dedicação, muito empenho. E alguns até comentam, né, que a minha mãe, ela, nesse período que ela começou a buscar ao Senhor, Deus já foi mexendo ali também do Espírito Santo no ventre dela, né? E foi justamente no período que ela começou de fato a buscar a Deus, era no momento que eu estava no ventre dela. E Deus foi trabalhando nela e eu acredito que em mim também ali, desde a minha infância, né? E aí a minha história de vida, ela tem alguns pontos baixos, na verdade muitos pontos baixos, onde eu senti claramente muita falta do meu pai, né? Durante a minha infância. Muitas vezes me sentia sozinho, apesar de estar rodeado de pessoas. Não tinha aquela instrução de um pai, de alguém para poder me educar, me mostrar o caminho para seguir. Isso acarretou também muitos problemas na minha vida, especialmente na luta contra a imoralidade sexual. Então, tive lutas nessa área, na área de pornografia, imoralidade.
talvez isso vai ter mais sentido, né, o que eu vou falar um pouco mais à frente, mas já adiantando aqui, né, na minha infância, aos em torno de 5, 6 anos de idade ali, já foi apresentada esse contexto de moralidade, então facilmente isso foi alimentado no meu coração, na minha mente. Então, por conta disso, até os meus 15 anos de idade, que foi o ano que de fato eu me converti, né, a idade que eu me converti, foi uma entrega mesmo a esse pecado, vivia na prática desse pecado. Pela graça de Deus, o Senhor me protegeu, né, de ter relações íntimas e etc. Pelo menos ali até o momento da minha conversão. Mas tive muitas lutas, vivia num contexto muito imoral, inclusive depois eu fiquei sabendo de algumas coisas pessoais que aconteceram com meus irmãos dentro do contexto familiar, né, de abuso, enfim. E Deus me protegeu de tudo isso, todo esse sofrimento. Então eu cresci nesse ambiente, cercado de muita gente, né, 4 irmãos, tinha o meu tio também, meus avós, sempre tinha alguém morando lá com a gente, família bem grande. E nesse contexto especial, pela graça de Deus, Deus usou o futebol para me proteger de muitos problemas, assim, de muitos pecados mesmo. Então, desde meus 10 anos de idade, 11 anos de idade ali, eu fui apresentado ao futebol e fui tendo aquele sonho, né, de criança, de querer ser jogador de futebol profissional. Isso acabou me gerando na minha vida muita disciplina mesmo, para treinar, para se alimentar, para dormir. E foi no mesmo tempo onde minha mãe começou a me incentivar a ler a Bíblia, né? Então eu lia muito o Evangelho de Mateus nesse tempo. E eu, para ser sincero, buscava a Deus mesmo só para poder realizar o meu sonho, né? Aquela visão popular de ver Deus como Papai Noel, né? Entendi. E até esse ponto você era uma criança introvertida, extrovertida, devido à ausência do pai você se isolava, ou foi melhorando, começou ali tímido e foi melhorando? Não, normalmente eu sempre fui uma criança extrovertida, né? Sempre fui de estar brincando, tá com todo mundo. Sinceramente, procurava nas pessoas esse apoio, né, emocional. Isso acabou desenvolvendo outro pecado na minha vida, que é o temor de homens, né? Então, esse desejo de querer ser reconhecido pelas pessoas, de querer ser amado, de querer ser visto pelas pessoas. Há alguns pecados também que eu fui alimentando ao longo da minha vida por conta disso também, né? Então, sempre fui uma criança, falava com todo mundo, brincava com todo mundo, muito iracundo também. Meus irmãos contam, né, até hoje, rapaz, Deus de fato existe, porque quem tu era na tua infância, assim, tu estava encaminhado para poder ser o pior de todos nós, né? Então quando levava uma falta no futebol, ficava com raiva. E muito, normalmente era eu que fazia as faltas. Era? Então era um cara realmente assim, muito iracundo mesmo, isso dominava a minha vida. Então, imagine um contexto aí, né? 4 irmãos morando juntos, era muita briga. Quando a gente ia jogar futebol, era um dando um burro no outro. Mas ao mesmo tempo também, um dos meus irmãos, ele meio que cumpriu essa função de paternidade, né? Me trouxe para perto. Para onde ele ia também, ele me levava. E isso acabou gerando essa boa relação entre nós, né? Especialmente com um desses meus irmãos. E isso foi muito bom para mim, porque foi ele que acabou me incentivando também para o futebol. Isso levou outros benefícios na minha vida ali, depois da minha infância. Mas aí no futebol você entrou numa escolinha ou era mais algo informal, era na escola? Como é que era esse contexto aí do futebol? Eu comecei numa escolinha, na época o treinador me convidou para participar dessa escolinha e tudo mais, eu fui. E era de futsal, depois foi para campo, né? Na época, hoje existem muitas escolinhas desse sentido, né? Do Vasco, de Internacional, aqui especialmente Fortaleza, né? Na região aqui onde eu conheço mais. E a primeira escolinha na época era do Internacional. Eles vieram aqui para Fortaleza, era um projeto piloto mesmo, eles iam ver que se ia dar certo, né? E o objetivo dessa escolinha era pegar os melhores jogadores e enviarem para a base lá no Rio Grande do Sul, né? Então, quando eu fui convidado, eu tinha 11, 12 anos de idade, e aí eu já entrei. Me destaquei um pouco, né? Por ser o cara que batia muito e marcava muito. E aí eu era um jogador esforçado, né? Nunca fui jogador habilidoso. E aí, nesse período, a gente começou a viajar. Eu viajei para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco. Então, eu jogava muitos campeonatos, né? Fora do estado, no próprio estado, os campeonatos cearenses. E aí foi alimentando esse desejo, né? De ser jogador de futebol. Então,
Começou-se ali como uma escolinha, depois eu fui pro Ceará, joguei um tempo lá, depois fui pro Fortaleza, passei um período também no Ferroviário. Então, esse período assim foi muito transicional, né? Saía de um canto e eu ia para outro, e um período também marcado por muitas lesões. Então, sempre quando eu estava indo bem, inclusive teve um período que eu fui chamado para jogar no Náutico, né? Que é um time ali de Pernambuco. Eu tinha em torno de 3 anos de idade. Na época, o treinador barrou a minha ida, né? Porque nós íamos ter um campeonato Coca-Cola. Não sei se você já ouviu falar, João. É um campeonato que a ideia é promover uma peneira, né? Então, pega os melhores jogadores da região, monta-se o campeonato, e aí vai olheiros do Flamengo, do Fluminense. Inclusive, foi nesse campeonato, se eu não me engano, que o Evanilson, hoje que é jogador acho que ele tá, não sei se ele tá no Porto hoje. Ele foi um dos jogadores que foram revelados. O Evanilson já é seleção brasileira, né? Chegou a passar pela seleção brasileira. Ele foi uma das pessoas que na época a gente... eu não joguei com ele, mas foi alguém que tava ali no meu meio, né? No nosso tempo. E que se tornou jogador profissional, né? Então foi nessa Copa, quando a gente ia jogar, eu tava como titular na categoria que era até inclusive acima da minha, né? Eu tinha 13 anos de idade, a categoria era sub-15. Tava jogando muito bem na época, né? Marcando muito bem. E aí eu me lesionei um dia antes de começar o campeonato, né? E aí essa história de lesão, ela me segue até os meus 18 anos de idade, né? Porque foi inclusive aos meus 18 anos de idade que eu decidi, que eu entendi que Deus não me queria mais no futebol. Deus me queria integralmente no ministério pastoral, né? E foi através justamente de lesões que Deus foi comunicando isso para mim, né? Você disse que nesse período começou a ler o livro de Mateus, e eu quero entender, foi nessa época que você entregou sua vida a Cristo? Conta pra gente esses detalhes. Pronto. O Evangelho de Mateus eu lia e às vezes não entendia muito bem. Meu foco, como eu falei, né, era mais tentar barganhar com Deus, se aproximar de Deus. Mas realmente minha conversão ela aconteceu quando eu fiz mais ou menos ali 15 anos de idade. Foi uma igreja que não é saudável, uma igreja que não pregava o verdadeiro evangelho. Mas eu entendo que foi ali que eu me converti de fato, né? Fui para um retiro dessa igreja, ouvi o evangelho lá, e foi ali que eu entendi, de fato, quem eu sou, pecador, né? E necessitado da graça de Deus. Ali eu decidi me batizar, me entregar minha vida para Cristo. Só que ao mesmo tempo, assim que eu me converti, pouco tempo depois, o rapaz que começou a me acompanhar, ele se desviou da fé. E eu, muito imaturo, novo na fé, acabei me afastando por conta dele. E aí esse foi um período rápido, assim, né? Eu me converti, mais ou menos passei em torno de 6, 7 meses na igreja, firme mesmo, aquele momento que você está ali, de fato, apaixonado. Devemos sempre estar assim, né? Mas logo quando nós nos convertemos, é aquela paixão até às vezes meio sem controle, né? Então eu lembro que comecei a evangelizar muito, a pregar muito na escola. E já fiquei conhecido na escola como um crente, né? E eu me recordo que quando eu me afastei um pouco da fé, após esses 6 meses, eu comecei a falar palavrão novamente, voltei para o pecado novamente. E aí, inclusive, foi nesse período onde eu caí na imoralidade sexual, eu dormi com uma menina específica, né? Cometi esse pecado da imoralidade. E aí, procurando saciar meu coração, procurando satisfação, que eu sabia que eu só encontraria em Deus. Então, nesse intervalo, após minha conversão, eu tive essa queda, que foi muito, muito profunda mesmo no pecado. Eu tentei experimentar tudo aquilo que eu não havia experimentado antes, né? Bebida, meninas, o pecado de forma geral. O pecado também que eu percebia na minha infância, né? De procurar nos amigos, né? Saciar meu coração, procurar nas pessoas, de alguma forma, aquele refúgio, né? Que nós sabemos que nós só encontramos em Deus. Então foi um período que eu procurei nas pessoas isso, e foi um vazio muito grande na minha vida. Eu creio que eu entrei de fato numa depressão. Eu lembro, João, quando eu ia dormir à noite, eu estabeleci o costume de ler a Bíblia e orar antes de dormir, né? Nessa fase, após minha conversão, e eu lutava para não ler a Bíblia. Parecia Deus empurrando ali, né? O Espírito de Deus me convocando ali para buscar a Ele, me arrepender. Mas eu falava para mim mesmo, né? Não sou mais um crente, não vou buscar mais a Deus. E eu lutava para não ler, né? E o pessoal do colégio disse que Deus usa até a jumenta, né?
para poder Sim. falar com os seus, né? Deus usa até as pedras se for necessário. Eu me lembro que os ímpios, descrentes no colégio, quando eles me viram se afastando do Senhor, falando palavrão, pecando contra Deus, eles diziam assim: Sandro, volta logo para a igreja, mas esse estilo de vida não combina contigo. Volta para a igreja, volta para a igreja. Para onde eu ia, eu sentia vazio, e quando eu ia para os ambientes que eu me sentia mais confortável, as pessoas me incentivavam a voltar para a igreja. Então, parecia que Deus estava me cercando, assim, né? Mostrando que somente Ele é suficiente, eu tinha que buscá-lo. Ou seja, pela graça de Deus. Você Sim. tentou fugir de Deus, né? Mas não conseguiu. Não tem como. Ele sempre acha, né? Exatamente. Sempre acha. E aí foi nesse período que um amigo, que hoje é da Igreja Batista em Filadélfia, ele me ligou numa sexta-feira à noite, me convocando, né? Me convidando, digo melhor, para de novo participar desse retiro que essa igreja promovia. Foi uma coisa bem aleatória, alguém tinha desistido e eles tinham metas, né, para bater e tudo mais. E ele me chamou aleatoriamente, eu simplesmente decidi ir. Eu tinha meia hora para ajeitar minhas coisas e ir, e diante daquele vazio, de tudo aquilo que estava acontecendo, eu entendi que era Deus tendo misericórdia da minha vida ali. Naquele momento ali eu decidi de fato me arrepender, e mesmo sem força ali eu tomei aquela decisão rápida e fui, né? E aí foi uma grande bênção, porque quando a gente retornou desse retiro, esse irmão, ele fazia parte de um grupo de irmãos que realmente estudavam a Bíblia. Então foi aquele período onde estava em ascensão, né, as pregações do Paul Washer, do John Park, os livros, né, estavam sendo traduzidos. Então esse grupo, em vez de eles estudarem os livrinhos que essas igrejas que não são saudáveis passavam, né, eles abriam a Bíblia e estudavam versículos. Hoje, inclusive, um dos irmãos que era líder desse grupo, hoje ele é pastor da Igreja Batista de Filadélfia, né, que é o pastor Yuri, e ele nos ajudou muito. Foi um período assim muito bom mesmo de estudar a Bíblia. E aí foi onde surgiu a paixão, o desejo pelo ministério pastoral, né? Comecei a ensinar, mas na época, né, já fazer discipulados, evangelizar, servir assim no que fosse preciso na igreja. E aí nesse período eu fui me descobrindo, e da igreja também, os irmãos que conviviam comigo foram me incentivando a buscar o ministério pastoral, o ministério da palavra, né? Então foi um período assim marcante, porque foi muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Em um ano, me converti aos 15, aconteceu esse episódio de queda, de fracasso, e aí logo retornar, já surgiu essa paixão, e com 16 anos eu já tinha essa paixão pelo ministério pastoral, esse desejo pelo ministério pastoral, e ao mesmo tempo o futebol entrando ali em concorrência com ele, né? Então eu sempre tentava conciliar de alguma forma essas duas vocações que eu achava que eu tinha na minha mente, essa outra vocação também pro futebol. Então é incrível, João. Eu até mencionei isso já, mas só para repetir, né? Reforçar isso. Sempre quando as coisinhas dando certo, Deus barrava. Era incrível, incrível. Sempre quando... A minha última tentativa foi no Fortaleza, né? Antes disso eu passei pelo Ferroviário. E aí no Ferroviário eu tava muito bem, jogando sub-20 na época já. Tinha... por ser um clube menor, né? Você tem muita chance de poder subir profissional, treinar com profissional. Então na minha mente isso ia acontecer, né? Tava bem, jogando bem e tudo mais. E aí simplesmente meu tornozelo ficou uma bola. Ficou todo inchado e não... Sem razão nenhuma, assim, pelo menos na época, na minha cabeça, né, tava fazendo academia, fazendo tudo certinho, né, se alimentando bem, dormindo bem, e aí do nada isso aconteceu, e quando isso aconteceu, aí como já havia acontecido outras vezes, né, essa mesma situação, aí isso me desanimou muito, ali eu tinha mais ou menos 18 anos de idade, e ali eu desanimei bastante, quis parar logo de imediato, né? Não quis mais jogar futebol. Mas depois veio de novo aquela paixãozinha no coração para querer retornar. Aí eu voltei e aí eu tentei uma última vez em Fortaleza, né? Na época eu tinha conhecimento e consegui um teste para mim e eu fui. E aí não foi nem por motivo de lesão não, ele foi por questão de ruindade mesmo. Mas eu lembro que eu fiz um voto com Deus nesse período, né? Uma coisa pessoal assim com Deus, né? De Senhor, se não der certo aqui, eu vou entender claramente que o Senhor não quer isso pra minha vida, né? Mas se der certo, se eu passar nessa peneira, eu vou continuar me esforçando, me dedicando, entendendo que o Senhor tá me chamando para essas duas vocações, né?
pastor e jogador, né, na época. Então eu fiz esse voto com Deus, mas eu confesso que quando eu estava ali naquele ambiente, eu já não me sentia mais bem como antes, né? Não sentia mais aquele prazer que eu tinha de jogar futebol, então já vi meu coração já perdendo aquela paixão, aquele desejo, se tornando muito mais um hobby do que um desejo por carreira, né? Então, nesse período mesmo, eu já fui começando a desistir, não deu certo, e aí já desisti do futebol, e pela graça de Deus, foi o mesmo período onde eu fui para a Igreja Batista aqui de Jereçatiune, onde o pastor Clesiano me trouxe para perto, e eu fui trabalhar com ele na marcenaria que ele tem, né? Então foi tudo assim, bem encaixado, né? Como Deus ele faz as coisas de forma perfeita, né? Porque quando ficou claro para mim que era isso que Deus queria para minha vida, Deus já colocou alguém para me ensinar isso, né? Então, eu costumo dizer que o pastor Clesiano imita muito a Cristo nisso, né? Ele traz a pessoa para perto para conviver com ele. Ele não tem aquele discipulado formal de sentar com... Ele faz isso também, né? Obviamente, como todo pastor. Mas ele tem esse foco muito de caminhar com a gente, sabe? E ele fez isso comigo, né? Eu fui trabalhar com ele. Período de 3 anos aí trabalhando com ele. Que eu creio que foi nos momentos de Deus tá me forjando para o ministério, né? Foi um período muito bom. Então foi o seu primeiro seminário ali. Foi o início de tudo, né? O meu primeiro seminário. E estudar para mim, João, é graça de Deus também. Queria enfatizar isso também aqui no programa, né? Para aqueles que nos escutam, talvez você que tem um desejo pelo ministério pastoral e de alguma forma você se sente incapaz, né? Porque assim, João, tem 2 grandes extremos na luta contra o pecado para aquele que Deus está te chamando, né? O que é que eu percebo hoje na minha pouca experiência, mas nesse tempo que eu tenho tido servindo ao Senhor, 2 tipos de pessoas no ministério. O orgulhoso, né? Que é aquele cara que se acha capaz, ele acha que sabe de tudo, que tem o conhecimento, que ele vai ajudar Deus, né? O que Deus faz com essas pessoas? Ele humilha elas. Então, antes de Deus usá-las, Deus humilha elas antes para mostrar que elas são incapazes. E o outro extremo disso é aqueles que se acham incapazes, que não vão conseguir. Por quê? Porque eles olham para a fraqueza deles e eles percebem que jamais irão conseguir isso, né? É como Moisés lá tentando lutar com Deus, né? Não vou eu, manda outro, né? E Deus acaba com todo aquele argumento dele, mostrando que era ele que ia capacitar, que era ele que iria usar Moisés, né? Enfim, então, o que Deus faz com essas pessoas? Deus mostra para elas que é pela graça, não é pelo seu esforço. Deus, ele capacita, ele anima essas pessoas. Para a gente estar nesse equilíbrio, né? De não se orgulhar. Então, como Paulo dizia, né? Paulo deixou isso claro em 2 Coríntios, né? Que ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. E ele diz, todavia não eu, mas a graça do Senhor comigo. Então, quem realizou essa obra na vida do apóstolo Paulo, dele ser, para mim, na minha opinião, né, o maior apóstolo, foi a graça de Deus. Então, Deus humilha o orgulhoso e Deus também capacita esse que se sente incapaz de estar no ministério. Então, na minha adolescência ali, vocês podem perceber que eu só falei de futebol, porque realmente era o que girava em torno da minha vida, né? Claro que eu só estudava para passar de ano. Eu era aquele aluno do fundão que só queria saber de brincar na escola. Ganhei bolsas, né, para jogar nas escolas, né? Então eu só queria saber de jogar futebol de fato. E, enfim. Então eu não queria saber de estudos, né? E aí, quando Deus me convocou, me chamou para o ministério ali com 16, 17 anos, eu percebi que isso era necessário para o ministério pastoral. Então foi uma fase de recuperar, vamos colocar assim, eu aprender de novo aquilo que eu não tinha aprendido durante a minha infância, a minha juventude ali, né? Por uma falta de pais perto, né? Ensinando, instruindo, mostrando o caminho a seguir, eu acabei falhando muito nisso. Então, quando eu fui para o seminário, eu sofri bastante mesmo. Tinha que ler 2 vezes o mesmo livro para poder entender, madrugadas adentro, estudando coisas fora a parte, né, do material que o seminário passava, que já era gigantesco, né? A gente tinha como meta, né? Os professores passavam a atividade de a gente ler no mínimo, por cadeira, 750 páginas, né? Então,
junta tudo aí, 5 cadeiras que a gente fazia, dava aí 3, 4 mil páginas por semestre, né? Então, fora resumo, resenha, então era uma correria, né, o seminário, mas foi muito importante para poder trabalhar esse mídia. Mas você conciliava com o trabalho também, o seminário, Sim. ou você só estudava? Então, conciliava, né? Aí aumentava a dificuldade, né, para conciliar o tempo, enfim. Era uma loucura, João. Eu lembro que a convivência com o pastor Clesiano foi muito boa, porque eu costumo dizer que, eu não, né? As escrituras dizem, né? Paulo fala sobre isso. Ele clama para que Timóteo ensine a homens idôneos, né? Para que eles também ensinem a outros. E aí pastores formam pastores. Esse é o ideal bíblico, né? Então o período que eu passei com o pastor Clesiano foi muito bom, porque eu aprendi de tudo e um pouco com ele, João. De fato, aquilo que Isaías diz, né? Ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Deus, ele foi esse meu pai presente, né? Sou muito grato a Deus pela vida do meu avô, que era um descrente, era ímpio, ele não conhecia a Deus, mas me abençoou muito, né? Cuidou muito bem da gente, nunca faltou nada no nosso lar. Um exemplo de um homem trabalhador e tudo mais. Mas não tinha aquela referência, né? De instruir, de mostrar o caminho. Ele era muito na dele, então a gente não tinha essa conversa, esse contato, né? E aí eu meio que Deus foi colocando pessoas para servir como referência para mim. E eu acredito que hoje, olhando assim para a minha história, né? Que foi importante, inclusive, para que eu pudesse amadurecer mais rápido, né? Inclusive, algumas pessoas, elas falam assim, rapaz, tu é pastor tão novo, né? Tão novo, de fato. Eu também tendo isso, né? Sou muito novo no ministério pastoral, mas Deus acabou me proporcionando experiências que acabaram me fazendo aprender coisas que talvez gente da minha idade não teria aprendido, né? Então, se virar sozinho, enfim, correr atrás, né? E aí o pastor Clesiano foi uma dessas pessoas que Deus colocou na minha vida para me ensinar sobre tudo mesmo. Foi um período que eu noivei, né? Eu tinha 19 anos, 18 anos, foi o período que eu noivei com a minha esposa na época, né? E aí ele me ensinou sobre casamento, sobre criação de filhos, como lidar com ministérios, problemas que acontecem na igreja. De fato, um pastor formando outro pastor. Me levou para o seminário para poder ver se era isso realmente que eu queria. Eu tive uma primeira aula na época até com o Pedro Pamplona. O pastor Roque também estava lá na sala e foi a primeira aula, eu saí de lá encantado, assim, rapaz, é isso que eu quero. Eu amo teologia, eu quero dedicar minha vida para isso. Então, o pastor, até hoje, né, ele é esse meu mentor, de fato, assim, alguém que me corrige, puxa para perto, de fato, um paizão mesmo. Pai que eu não tive, Deus tem usado o pastor Clesiano para ser essa presença, assim, vamos dizer assim, paterna na minha vida, né, que tem me ensinado. E aí, nesse período, aí veio o ponto negativo, eu exaltei aqui o positivo, porque tem um ponto negativo também nisso, porque na marcenaria, ela requer muito trabalho mesmo, né, pegar como a gente diz assim, pegar na enxada e ir para debaixo do sol e ir para cima, né. Então, você carregando móvel pesado mesmo, às vezes tinha que fazer obras de madrugada, e no outro dia, vida que segue, né. A rotina acordava muito cedo para fazer o devocional, 5 e pouco da manhã, aí passava o dia inteiro no trabalho, na marcenaria pesado mesmo, né, fazendo móveis, carregando móveis, limpando, e era limpando pó, né. Então, para quem não sabe, marcenaria você trabalha fazendo móveis, e aí aqueles pozinhos, né, quando você passa no disco, né, solta aquele pozinho, e aí era eu varrendo o dia todinho, o pessoal cortando e eu varrendo. Então foi um período também de muito aprendizado, né, questão de humildade, né? Então deixa eu entender, mas muito difícil. Você trabalhava na marcenaria, fazia o seminário e estava no começo ali do casamento, não é isso? Isso. Então tudo isso junto era uma correria só. Mas pelo que eu Foi uma imagino. loucura. De fato, foi tudo pela graça de Deus. E aí o ponto, João, é que eu orei a Deus nesse período, né, para que Deus me desse um trabalho onde eu pudesse conciliar melhor todas essas atividades, porque fora isso também, final de semana, estava pregando, estava discipulando, estava aconselhando, então não tinha muito tempo de fato para parar, né? E aí Deus abençoou, abriu uma porta de emprego, na época no Correios, né, uma permissionária franqueada. Eu fui trabalhar lá, comecei como atendente, depois ascendi, né, virei gerente lá no local, e era um emprego muito maleável,
o dono da empresa na época, né, até incentivava a gente a estudar. Ele sabia que eu tinha um desejo pelo ministério, então ele me incentivava, não tinha problema nenhum quanto a isso. O ponto é que eu fizesse bem o meu trabalho, né? E como era atendimento ao público, quando não tinha clientes, eu estudava, eu lia, fazia outras atividades da igreja, tudo, claro, com a permissão do dono, né? Que nos incentivava a isso, né? Então, isso foi uma bênção na minha vida, né? Claro, isso serve até como um testemunho no sentido, e eu tenho várias experiências nesse sentido. Quando a gente ora e essa oração é segundo a vontade de Deus, Deus, ele dá. Jesus falou que ia fazer isso, né? Então eu experimentei muito disso na minha vida, né? De ver a provisão de Deus, Deus dando os meios, colocando pessoas na minha vida, até hoje, né? Para estarem me treinando, me ensinando, me ajudando, para que eu possa estar servindo no Ministério Pastoral hoje. Então, nessa dificuldade que eu tive, nos primeiros 2 anos ali do seminário, né? Nessa correria que era o trabalho, eu saía do trabalho, ia direto pro Cibima, ficava na biblioteca até a hora de começar a aula, estudando. Ia pra aula, às vezes eu ficava assim, tomando café, abrindo os olhos, jogando água no rosto pra aguentar, né? Sono muito forte, dependendo do professor, claro, né? E aí foi um período assim que Deus trouxe essa tranquilidade, né? Estudar com mais calma, conseguir esse tempo de qualidade para conseguir estudar bem, conseguir me aprofundar teologicamente e pegar boas ferramentas para utilizar no ministério pastoral, né? Então, foi formador. Esse período foi formador de fato. Agora, para a gente ir na ordem cronológica dos acontecimentos, você casou nesse período, como você conheceu sua esposa, como você pediu ela em casamento, conta aí a história de amor de vocês. João, acho que isso dá outro podcast, viu? Opa! Eu vou voltar para minha infância, porque a minha esposa também é um milagre. Eu sei que vocês não estão me vendo, né? Mas alguns brincam que é um milagre também, até pela aparência dela, que ela é muito bonita pra mim, né? Alguns ficam brincando com isso, né? Mas eu me recordo dessa oração que eu fiz com uns 12 anos. Eu já tinha esse sonho de ter uma família organizada, né? Porque a minha família era o caos. Então eu tinha um sonho de ter uma família organizada. E claro, vendo a minha mãe buscando a Deus e tal, eu pedi isso a Deus, né? E Deus um dia me desse uma família. E aí eu especifiquei como era a esposa, né? Uma loura, dos olhos claros, eu queria ter 4 filhos e tudo mais. Eu especifiquei isso pra Deus, né? Contou tudo pro Senhor. Criança, né? Rapaz, e aí quando eu fiz 15 anos, foi justamente por também da minha conversão, né? Eu fui estudar no colégio da Euclésio Ferro na época. Ganhei uma bolsa pra jogar bola lá. E fui estudar lá. E antes disso, uma colega da minha antiga escola, né? Antes de ir para o Deoclésio, ela tinha conhecido a Amanda. E ela tinha me mostrado uma foto dela com a Amanda. E eu já me apaixonei por ela só pela foto, né? E a Amanda não me conhecia, eu não conhecia ela pessoalmente. Mas ela foi uma das pessoas que me incentivou, sem saber, eu ir para o Deoclésio, né? Eu tinha outras oportunidades de jogar em outras escolas, mas só por causa dela eu quis ir para lá. E eu fui. E aí foi até uma história engraçada, João, porque ela é um ano mais nova que eu, então ela não deveria estar na mesma sala que eu, né? Mas quando eu chego na sala, ela era dividida entre os 2 primeiros anos, né? Primeiro ano A e B. E quando eu chego na sala, a pessoa que estava lá era ela, né? Eu já bati de frente com ela, foi paixão da minha parte, né? À primeira vista. E aí foi um período assim de tentar conquistá-la, então comecei a orar por ela, orar pela conversão dela. Na época ela não era crente, eu também não tinha essas instruções, né, de não namorar com descrentes, tomar cuidado com isso, então não tive esses ensinos. Então eu comecei a orar por ela, buscar a Deus e tudo mais, fui aprendendo ao longo do percurso. E ela sempre se fazendo de difícil, viu, João? Era difícil, a mulher era complicada, viu? E aí foi no segundo ano, depois de um ano, orando e jejuando por ela, né? A gente começou a se aproximar mais nesse período. E aí tinha uma dança no colégio, dança cultural, coisa simples, né? Que a gente ganhava ponto por participar dessas danças, né? E aí foi realizada uma dança. E aí nessa dança, resumindo aqui a história, nós fomos escolhidos para ser o par principal dessa dança. E aí nesse momento assim que a gente foi escolhido para isso, aí a gente se aproximou demais, né? Inclusive, João, tem que contar um pecado aqui, mas na época foi um sonho realizado, né? Eu tive que dar um selinho nela nessa dança, né? Aí, rapaz,
todo mundo da escola sabia que eu era apaixonado por ela. Então, quando viram eu dando selinho nela, aí você imagina aí o auê que foi, né? Agora, espera, ela sabia que você gostava dela já, né? Obviamente, você estava Rapaz, tentando, né? Ela sabia e ela se fazia difícil pra mim, João. É porque a melhor amiga dela, que eu me aproximei também, pra se aproximar dela, se apaixonou por mim. Aí parece história de novela, né? Porque aí ela não queria nada, porque a melhor amiga dela também gostava de mim. Quase... Aí ficou um negócio... realmente dá pra fazer um filme, viu? Dá pra fazer uma comédia romântica aí. Não, mas eu digo, João, não foi só ela que se fez difícil não, viu? Quando aconteceu esse episódio que na verdade foi até antes do selinho, eu tentei ter uma relação com ela, né? Me aproximar mais dela no cinema. Eu tentei dar um beijo nela. Aí ela não quis, ela me rejeitou, né? E naquele dia eu fui pra casa orando a Deus de que eu nunca mais iria buscar ela, nunca mais iria tentar nada com ela. E eu orei falando isso pra Deus. Só que no final da oração eu disse, mas seja feita a tua vontade, Senhor, se o Senhor quiser. E aí foi uma semana ela correndo atrás de mim, João. Eu quis pagar na mesma moeda, né, entre aspas. Mas eu não aguentei não. Quando ela estralou os dedos, eu voltei bem ligeirinho. E aí a gente se aproximou, de fato, e aí posteriormente a isso ela se converteu, foi pra igreja, e aí logo mais a gente começou a namorar e se preparar pro casamento, né? Então, hoje já temos a história aí mais ou menos juntos, né? 10 anos, temos uma década aí juntos, temos há 6 anos, né? Casados, 2 filhos, né? Então, Deus já realizou mais da metade de sonho, né? Falta só mais 2 crianças. Mais 2. Muito bem. E como é que foi a chegada das crianças aí? Porque, de fato, é o seu sonho sendo realizado, né? Sim. O Esdras, a gente, por 2 anos, nós estávamos tentando ter um filho e não vinha de forma nenhuma. E aí nós, até na época, eu cogitei, será que nós tínhamos algum problema e tal, só que eu nunca fui atrás disso. Simplesmente eu sempre orei, né? Sempre tive aquele costume de orar pelos meus futuros filhos, né? Sempre coloco isso no meu calendário de oração. E aí nesse período, nesse interim, o Esdras veio, né? Então foi uma grande alegria pra gente, o nascimento dele. Veio saudável, forte, foi uma grande bênção. Diferente do Estevão, né? O Estevão, nós planejávamos. A gente faz planos, né? Mas a resposta certa sempre vem do Senhor, né? A gente planejava esperar um pouco mais com o segundo filho. Esperava ainda mais ou menos 1 ano, mas ele veio antes. E foi assim, um turbilhão assim, de informações, de medo, de angústia nesse período, porque assim que ele nasceu, na verdade, no ventre da mãe dele ainda, a gente descobriu que ele tem uma doença rara, né? Que é o linfangioma. É um tumor localizado no mediastino, entre o coração e o pulmão. E esse tumor ele tinha a probabilidade de crescer e comprimir, né, o pulmão e o coração e levar ele à falência, né? E na época, sim, foi Deus movendo tudo mesmo. E a gente percebeu que tinha a assinatura dele mais claramente, né? A caneta estava bem forte quando ele assinou isso, né? Porque esse linfangioma que ele desenvolveu é em uma região que é quase impossível de surgir. Normalmente o linfangioma ele aparece no cotovelo, no pescoço, sempre na área um pouco mais externa e facilmente removível, né, de forma cirúrgica, mas o dele nasceu internamente, né, uma má formação. E quando os médicos viram, se assustaram mesmo, né, já quiseram logo fazer a cesárea. Na época, assim, uma irmã aqui da igreja estava fazendo medicina e olha como Deus ele é incrível. No período que nós descobrimos isso, ela estava fazendo residência na área de má formação. E ela estava em contato com um dos melhores médicos daqui de Fortaleza, região, de forma geral, da área de má formação. E quando ela contou o caso para ele quis de imediato ver o caso e nos ajudar nisso, né? Então, nós fomos encaminhados para o Eugênio Pinheiro, ou melhor, para o Alberto Seib. E aí lá ele começou o acompanhamento e foi assim um milagre, porque o médico da rede que nós temos plano, né? Ele passou uma outra diretriz pra gente, de que ele não deveria receber nenhum tratamento, né? Não deveria receber nada disso. E aí a gente ficou meio até que assustado, porque por ser uma coisa muito séria, a gente achava que ia ter algum tratamento ou algo cirúrgico até.
E beleza, e nós oramos a Deus, e aí aconteceu a situação da gente ser encaminhado para o doutor no Albert Sabin, e esse doutor já deu um outro encaminhamento, né? Então ele passou um medicamento, foi graças a Deus, João, porque o medicamento que ele toma é um valor de 3 a 4 mil reais, e aí pelo SUS nós recebemos isso gratuitamente. Então Deus realmente moveu, conduziu nesse processo. E eu esqueci de um detalhe da mão de Deus, né, da mão invisível de Deus nesse processo, é que na época, os médicos lá da rede de saúde que nós temos plano, eles faziam ultrassom, identificavam esse tumor, mas eles não sabiam o que era. Então a gente passou por vários médicos dentro dessa rede e ninguém sabia o que era. E aí a médica aqui da igreja, eu vou falar o nome dela, né, até por forma de ressaltar a gratidão, né, que é a Raab, hoje já concluiu, enfim, já está trabalhando na área, exercendo na área. Antes dela estar no período de má formação, ela estava, antes disso, no período de ultrassom, que também era um dos melhores médicos daqui da região. E aí, quando ela soube disso, ela também nos encaminhou, na época, para esse médico de ultrassom, que ele é professor dos alunos, né, da área de ultrassom, para eles entenderem. E aí foi ele que nos deu o diagnóstico, né? Foi ele que disse o que ele de fato tinha, que foi ele que também encaminhou para a cesárea. Então, tudo foi por meio dele que a gente conseguiu tudo mais rápido, conseguiu ser encaminhado, e logo depois também para o médico dar uma formação. Então, Deus foi guiando o processo, e hoje, pela graça de Deus, o Estevão está bem, está sendo medicado, está sendo tratado, inclusive passamos por alguns perrengues, né? O Edges foi internado por 20 dias, quase chegar à falência mesmo, e o Estevão já estava também, na verdade o Estevão estava no ventre da mãe dele nesse período, que a gente estava descobrindo também o que estava acontecendo com ele. Então foi na época, assim, um período de provação, de muita dificuldade, porque está acontecendo isso com o Edges, ele internado, a gente com pneumonia sepsis, né, generalizada, e ao mesmo tempo acontecendo isso com o Estevão, a gente naquele turbilhão de saber o que estava acontecendo, mas como sempre Deus, ele nos sustentando ali, nos ajudando em nossas fraquezas, sendo de fato como ele promete, né, um Deus sempre presente no momento da tribulação, né. E nós experimentamos do cuidado de Deus, da graça de Deus. O Edges passou por essa situação, foi curado, e acredito também até de forma milagrosa, né? Porque nenhum medicamento funcionava com ele. E simplesmente um dia tudo mudou, né? Então foi a graça de Deus também, e ao mesmo tempo na vida do Estevão, né? Então nossos filhos também são obra da graça de Deus. Nós temos experimentado o cuidado de Deus de forma extraordinária, né? Não só no ordinário, mas também de forma extraordinária. E até para o seu ministério como pastor, né, essas experiências, elas servem para você entender também a dor de outras pessoas que estão passando por algum problema de saúde ou alguma outra provação, né? Exatamente, João. O que Paulo diz, né? A gente passa por determinados sofrimentos para que de fato a gente possa ajudar a outros, né? Então, claro que cada um tem seu sofrimento de forma contextual, individual. Até às vezes dizer assim, eu sei o que você está passando. Não é nem certo a gente dizer isso, porque de certa forma, cada um sente diferente, né? Tem nuances diferentes da dor, né? Mas a gente pode dizer que compreende, de certa forma, em alguma medida, e Deus, ele faz com que a gente passe por experiências assim, para que a gente possa consolar a outros, né? A gente possa contar o nosso testemunho e dizer que ele permanece fiel. Eu lembro que, em alguns momentos, assim, à noite, um dos momentos que o Wesley estava internado, ele dormia em cima de mim, aqui no meu peito, né? Então foi literalmente 20 dias sem dormir, né? Foi loucura mesmo, assim, tirava cochilos, né? E ele dormia em cima do meu peito, porque se ele dormisse deitado na cama reta ali, né? Ele se sentia sufocado, porque o líquido que estava no pulmão descia. E a gente não sabia disso. Depois ele fez até uma pequena cirurgia para remover esse líquido, né? E aí, uma dessas noites, ele ficou muito sufocado. Ele deitou e se sentiu muito sufocado. E ali, para mim, ele iria partir. E aí foi uma noite muito densa, né? Muito tensa. Eu fiquei imaginando que poderia partir a qualquer momento. E ao mesmo tempo eu senti consolo, né? Então a minha oração naquela noite mudou. Eu orava, claro, pela cura do meu filho, clamava para que Deus realizasse esse milagre. Mas a minha oração também mudou no sentido de entender que se Deus quisesse levá-lo, Deus saberia o que era o melhor, né? É uma oração muito difícil de se fazer, é uma oração, a gente fala, né? Pode até parecer bonito, né? Mas não é fácil fazer essa oração, mas Deus foi me levando para ali, para aquele momento ali,
para que eu pudesse compreender que a vontade dele sempre vai ser a melhor, independente do que aconteça, né? Claro que seria uma dor que eu iria carregar pro resto da vida, né? Caso meu filho partisse naquele momento. Mas ao mesmo tempo a paz, que excede todo entendimento, dominou também no meu coração, né? Então, foi experiências que eu fui tendo com Deus, né? De fato, aquilo que a gente leu no seminário, né? Os livros na área de aconselhamento prático, teologia profunda, eles ganham vida, né? Quando a gente passa por momentos assim, eles ganham vida. E aí a gente começa de fato a vivenciar experiências com o nosso grande Deus e experimentar da graça dele, né? Da misericórdia dele. Então, foi um tempo que, apesar da dor, eu não trocaria por nada, devido àquilo que Deus me fez sentir, né? Como o Jó diz, né? Antes eu te ouvia só de conhecer falar, só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, né? Então, as provações, as dificuldades, eles têm esse objetivo, de apontar para o nosso Deus e nos fazer ter experiências com Ele. Então, foi um momento assim, de crescimento, um momento de crescimento. Minha história, minha história, aqui na Rádio Ceará. Estamos entrevistando o pastor Sandro Vieira, pastor da Igreja Batista de Gereissati 1, em Maracanaú. E ele está contando sua história de vida, como Deus tem usado o seu ministério para a glória dele. E falando nisso, pastor Sandro, como você entrou no Ministério Integral? Pronto. A igreja ela já percebia esse meu interesse pelo ministério pastoral, sempre assim que eu cheguei aqui na IBJ, até por essa proximidade que eu já estava tendo com o pastor Clesiano na maçonaria, né? Eu já cheguei servindo em tudo, né? O que precisasse à disposição. E isso acaba gerando, querendo ou não, uma aproximação com os irmãos da igreja, de discipular, de aconselhar, de ajudar. E Deus foi proporcionando esse ambiente para mim. Então a igreja já foi reconhecendo esse meu chamado desde muito cedo. O pastor também, né, já foi me incentivando a isso também. Então foi um processo onde a igreja já começou a me treinar. Então aqui na nossa igreja nós temos o costume de quando alguém expressa o desejo pelo ministério, eles vão para uma sala onde acontecem reuniões mensais com os vocacionados, onde nessa sala eles vão ter um ambiente de entender como é que funciona o ministério, são passadas algumas atividades, tanto para pastores como também para missionários, para que eles possam criar convicção, se é realmente isso que eles querem, né? E eu fui para essa sala, que na época tinha um grupo até muito bom aqui na nossa igreja, ainda hoje tem também, né? Mas na época tinha mais pessoas. E aí foi um período onde todos nós estávamos nesse momento, né? De descobrir, de reconhecer. Então aí, quando eu percebi isso, eu queria essa convicção, a igreja já começou a me treinar, me enviaram para o seminário e já começaram a, vamos dizer assim, se preparar, né? Então o pastor Clesiano sempre falava comigo sobre isso, que o desejo da igreja era me separar integralmente. Eu também sempre tive esse desejo, né? De ser separado integralmente para me dedicar só ao ministério pastoral. E depois de 4 anos de seminário, mais ou menos, eu formalizei para a igreja meu interesse, né? Porque aqui na igreja nós passamos uma ficha anualmente para que você possa colocar o nome naquilo que deseja servir. E aí, uma das opções é o ministério pastoral, onde você coloca-se à disposição para que o presbitério da igreja se reúna, decida e depois a assembleia defina se você vai ser ou não treinado para isso, né? Ou algo do tipo. E aí eu coloquei à disposição, e aí a liderança concordou, já vinha falando comigo sobre isso. Inclusive, até abrindo um parênteses aqui, João, creio que isso pode servir de edificação ou até mesmo instrução para aqueles que nos escutam. Eu sempre tive aquela mentalidade de nunca me colocar em algo, né? Então, quando eu servi na igreja como líder de jovens, qualquer área que eu estava atuando, pregando, discipulando, sempre eu orava a Deus e esperava que a própria igreja me convidasse para isso, né? Então, quando eu coloquei meu nome para liderar os jovens, foi assim, foi várias pessoas vindo falar comigo e me incentivando. Eu só orava e eu esperava Deus conduzir, né? E para o ministério pastoral foi da mesma forma, né? Alguns pastores vieram falar comigo, na verdade era só 2 pastores aqui na igreja na época, e aí um dos veio falar comigo e outros irmãos também me incentivando, né? Então eu entendi que era Deus movendo, né? E eu coloquei, a igreja aceitou, passei 2 anos nesse período de treinamento, onde já estava sendo treinado pelo pastor Clesiano, só então se formalizou isso, né? E aí foi um período de treinamento. Logo após, foi mais um milagre de Deus, né? Porque a nossa igreja na época não tinha
sustento, assim, suficiente, né? Não tinha recursos financeiros suficientes para poder nos sustentar, mas Deus, graciosamente, incrível isso, é justamente o dinheiro que precisava para poder me separar para o ministério. Logo, quando estava chegando próximo da minha ordenação, foi conseguir esse valor, né? E aí, claramente, a liderança entendeu que era Deus, né? Deixando claro que era isso que ele queria para a minha vida, né? Então, logo assim que isso aconteceu, a gente sentou, vimos o que era necessário naquela época, né? Para o meu sustento. A igreja veio e fez o convite. E até hoje eu tenho servido aqui na igreja. Tenho dedicado. Já recebi convites de pastorear uma outra igreja. E foi um período até difícil, né? Porque imaginar saindo dessa igreja aqui não é fácil. Mas foi no período onde aconteceu toda a situação com o Esdras. E aí, literalmente, eu esqueci desse convite que eu recebi, né? E aí, porque foram 20 dias assim, tensos, sem dormir, só pensando ali no meu filho, de fato, em ajudá-lo e tudo mais. Eu literalmente esqueci desse convite, Deus guardou na gaveta e deu para outra pessoa na época, né? Então, parece que eu entendo que hoje Deus, Ele quer que eu fique aqui, que eu sirva nessa comunidade, auxiliando, né, os pastores, com os dons que Deus tem me dado. E é isso. Foi um período assim onde a igreja reconheceu o meu chamado, me convocou, me treinou, os pastores me ensinaram, até hoje têm me ensinado. E aí hoje, pela graça de Deus, estou servindo integralmente na IBJ, né? Muito bem. Pastor Sandro, queremos agradecer demais a sua participação. Mas temos uma última pergunta, Pastor Sandro. Todos que passam por esse programa respondem. Quem é Jesus Cristo para você? Cristo, Ele é a minha vida, né? Como eu contei durante todo esse período, né, do programa, por esse tempo, vocês puderam perceber aí como Deus interviu na minha vida de diversas formas, mas eu creio que a maior e a melhor forma foi Ele ter se revelado para mim como meu Senhor e meu Salvador, né? Então, um dos textos que eu preferidos na Bíblia, que eu uso muito em aconselhamento bíblico, que eu amo pregar, Tito, capítulo 2, versículo 11, né? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadoramente a todos os homens, educando-nos a renegar a impiedade, as paixões mundanas e a viver no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. Então, essa graça é o próprio Cristo que se manifestou para mim. E Ele transformou a minha vida. O homem iracundo que eu era, o homem imoral que eu era, o homem invejoso que eu era, o homem que temia outros homens, que vivia procurando glória para si mesmo. Deus transformou isso. Cristo mudou a minha vida. Ele se revelou como meu Salvador, meu Senhor, meu melhor amigo, o Deus sempre presente. Então, Cristo, Ele é o meu Rei, meu Senhor. É um desejo de dedicar toda a minha vida para servi-lo, amá-lo. Especialmente demonstrando isso, amando a igreja, né? Eu gosto muito de ensinar meu filho Esdrinhas, quando ele, aquele período de bater, né, de tudo mais, e aí eu disciplino ele, corrijo ele, trago para perto, e eu ensino para ele. As mãos servem para quê? Aí ele diz, né, para servir e amar a igreja. Então, é isso que eu quero dedicar a minha vida, porque Jesus me amou, agora eu também quero amar aqueles que me rodeiam, que estão ao meu redor, por amor a Ele. Então, Cristo é a minha vida, como diria Paulo, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, Jesus é tudo para mim. Muito bem, Pastor Sandro, obrigado, que Deus possa abençoar você, sua família. E se você quiser ouvir novamente esta história, está disponível no site radioceara.fm. Pastor Sandro, muito obrigado. Deus te abençoe grandemente. Amém, João, foi um grande prazer. Espero que isso possa edificar a vida daqueles que nos escutam. Deus continue abençoando o seu programa. Deus continue abençoando a vida de vocês. Que vocês continuem com esse interesse, né, com esse desejo de usar as histórias de vida ou os demais programas que vocês têm para tornar Deus conhecido e glorificar o nome dEle, para que mais pessoas escutem a respeito do Senhor e louvem a Ele. Amém. Até a próxima, se Deus assim quiser, com mais uma edição do nosso Minha História. Você ouviu na Rádio Ceará Minha História. Rádio Ceará, uma sintonia de paz.